A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que bom que você está aqui firme e forte, iniciando aqui mais uma semana de leitura diária do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira, a Bíblia toda, 2025. E aí, você tem estado aqui comigo desde o princípio, desde o início desse propósito, você entrou agora? Bom, já te peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa teu like. Pode aí deixar comentários também referente aqui à nossa leitura diária. Seja muito bem-vindo se você aqui é novo no canal. E não esquece de compartilhar, porque a palavra de Deus tem que ser compartilhada. Você tem e precisa me ajudar nesse propósito, fazendo com que a palavra de Deus chegue em outra vida, para que haja transformação, haja mudança. Então me ajuda aqui nesse propósito, nesse projeto. Tá bom? Bom, as nossas leituras diárias vai começar daqui a pouquinho, mas antes, você sabe, o nosso costume é iniciar com oração. Vamos chamar o Espírito Santo, pois ele é intérprete da palavra de Deus para a nossa vida. Feche os teus olhos e assim oremos. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te glorifico, Senhor, por essa oportunidade, por mais um dia aqui de leitura diária da tua palavra. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, nos dê da sua graça e que a sua misericórdia sempre nos alcance todos os dias. Perdoa os nossos pecados, pois tão falho e cheio de pecados somos. E sem o Senhor na nossa vida não somos nada. Nos ajude, nos dê da sua graça. Abençoe cada um que está aqui comigo, suprindo, Senhor, a necessidade de cada um. Trabalhando, Pai, no casamento, no lar, na vida dos filhos, na vida, Senhor, dos familiares. Suprindo a necessidade. Coloca tuas mãos, Senhor, no guarda-roupa, na despensa, na sapateira. Jesus, ajude cada um aqui que está ouvindo a sua palavra, pois a tua palavra, sim, ela transforma, ela traz paz, ela traz vida. Nos ajude, Pai, agora, amanhã e sempre, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Te agradeço, amém e amém. Amém? Então, pega a tua Bíblia e vem comigo. Vamos começar as nossas leituras diárias de hoje. E a nossa leitura diária de hoje está nos livros de Jeremias, capítulos 5, 6 e 7. Salmos 75 e 2 Coríntios, capítulo 10. Essas serão as nossas leituras de hoje. Então, primeiro vamos ler Jeremias, capítulo 5, que diz assim: Ninguém é justo. Percorram as ruas de Jerusalém. Olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes. Não conhecem o caminho do Senhor. As exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor. As exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará. Um lobo da estepe os arrastará. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades, para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Porque deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-lo por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortam seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, ele não vai fazer nada, nem o mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque falaram essas palavras? Farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e esse povo seja lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la. Uma nação muito antiga e irreversível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto. Toda ela é composta de guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, e devorarão os seus filhos e as suas filhas. Devorarão as suas ovelhas e os seus bois. Devorarão as suas videiras e as suas figueiras. Destruirão o fio da espada as cidades fortificadas, nas quais vocês confiam.
Contudo, mesmo naqueles dias, não destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem por que o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco, você lhes dirá: assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anuncie isso à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isso vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno para ele não pode ultrapassar. Ele não pode ultrapassar esse decreto eterno. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera o tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, como um esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar a gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaro. E assim eles se tornam poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limite para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Capítulo 6. Jerusalém sitiada. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham sinal em Bet-Haquerem, porque já se vê a desgraça de quem vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemo-nos ao meio-dia. Ai de nós! O dia declina e a sombra da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite. Destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade! Ela está cheia de opressão. Assim como o poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se envolve, é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouçam a minha advertência, Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua, sobre os jovens reunidos em grupo, pois eles também serão pegos, com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra o que vivem nessa terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem orar, sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não, seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observem, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouçam, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem se agradam às suas ofertas. Assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante desse povo. Pais e filhos tropeçarão neles. Vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor. Veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montando os seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião.
Ouvimos os relatos sobre eles, e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as de mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento, revolva-se em cinza, lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Capítulo 7. A inutilidade da falsa religião. Essa é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas nações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejo que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhe ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, de eu ter lhe chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, nem interceda por eles junto a mim, pois eu não virei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolo para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses, e para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. A minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos e aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, essa ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações mau. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito, até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: essa é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Corte os seus cabelos consagrados e jogue-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou a sua ira. O vale da matança. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram o alto profeta no vale de Ben-Hinom para queimar em sacrifício seus filhos e suas filhas, coisa que não coordenei e que jamais me veio à mente. Por isso certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais me chamarão este lugar Tofete ou vale de Ben-Hinom, mas vale de matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente.
Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois essa terra se tornará um deserto. Salmos 75. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Salmo da família de Asaf, um cântico. Damos-te graças, ó Senhor, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça, quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, pare de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus. Não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vê exaltação. É Deus quem julga. Humilha um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um alicerce cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Segundo Coríntios, capítulo 10. Paulo defende seu ministério. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Perdão. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertencem a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que você pareça que estou tentando amedrontá-lo com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Glória a Deus. Amém? Estas foram, sim, as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir, pois a nossa semana está cheia de leituras diárias, da glória de Deus. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.